nível. A luz encarnada estava acesa e as campainhas tocavam a alertar para o comboio que se aproximava. Havia um carro parado. Nessa altura, apareceu uma carrinha escolar transportando 14 crianças. O motorista ignorou os sinais e avançou, colidindo com uma automotora que passava no local. A carrinha foi arrastada durante 50 metros até se imobilizar, com 6 mortos a bordo. Os repórteres da RTP Alexandra Trindade e António Hilário foram dos primeiros jornalistas a chegar ao local. Este sinal luminoso não foi o suficiente para deter a carrinha que esta manhã transportava, como todos os dias, 14 crianças para a escola. A tragédia deu-se quando o condutor decidiu avançar e a drezina balroou a viatura pelo meio. 6 mortos e 8 feridos. Foi um cenário de horror para a população de São Marcos da Serra. Vi uns mortos e estavam outros já ali foram. Foi o que vi. Eu enrolei aqueles que podiam enrolar, fui buscar 2 mantas à minha casa, enrolei-os. Eram crianças? Eram crianças, que eles estavam a perder sangue e tudo cheio de frio. A automotora transportava trabalhadores da CP para o seu local de trabalho. Não houve qualquer possibilidade de evitar a colisão. Recorda-me que vi o Carlos entrando na passagem, pronto, e nesse momento deu um impacto brutal, pronto, não tinha assim coisa, mas nós apercebemos quando mesmo que o carro entrou na passagem. As primeiras críticas foram direitinhas para a CP. Apesar do sinal luminoso, a visibilidade no local é quase nula e a Câmara Municipal de Silves não hesita em apontar o dedo aos caminhos de ferro portugueses. A CP trata das coisas em termos economicistas e isto não pode ser só com um sinal vermelho. É lógico que o sinal vermelho qualquer pessoa terá que parar, mas devia de haver aqui outra proteção. Parece ponto assente que o sinal vermelho estava realmente a funcionar. O motorista é que não deverá ter respeitado o sinal. Segundo a população, o condutor da carrinha conhecia bem demais este trajeto. Fazia-o várias vezes por dia há pelo menos 8 anos. E talvez por isso tivesse a certeza que a esta hora não passava nenhum comboio. E resolveu avançar. Há 8 anos que o Sr. Gama conduzia a carrinha escolar ao abrigo de um contrato entre o Serrano Futebol Clube e a Câmara de Silves, só que sempre com 4 ou 5 crianças a mais. Apesar disso, não falta quem afirme que era uma pessoa cuidadosa. Era uma pessoa muito cuidadosa, muito amigo das crianças, uma boa pessoa. Todos nós considerávamos muito. Não se entende então como é que poderá ter acontecido isto, não? Sim, não vejo uma razão, porque, não sei, um descuido. Um dia negro que a pacata aldeia de São Marcos da Serra dificilmente esquecerá. Na investigação do que se passou em São Marcos da Serra, há uma testemunha fundamental. É o condutor do carro que estava parado à frente da passagem de nível e que viu toda a tragédia. Essa testemunha está em direto de Faro para o telejornal. É o senhor José Carlos Silva. Muito boa noite. O que é que aconteceu? Pois, eram por volta das 25 para as 8, quando eu me aproximei da passagem de nível. Tinha os sinais vermelhos ligados e eu fiquei esperando, né? Nisto vejo vir a carrinha e automaticamente tinha o vidro aberto. Ouço a automotora. Não posso precisar se a carrinha travou ou não. Ouço o embate, vejo, não é? E foi arrastada aí por volta de 50 metros. O auxílio foi rápido ou levou ainda algum tempo? Rapidíssimo. Em matéria de quantos minutos? Como? Foram quantos minutos? Foi o pessoal que estava na estação, que foi lá a correr? O que é que se passou concretamente a seguir? O 115 foi muito pronto. 10 minutos, meia hora depois? Um quarto de hora. E uma das questões que se está a colocar é a possibilidade de não haver visibilidade nessa passagem de nível. O senhor estava lá, qual é a sua opinião? Bem, a passagem de nível tem 2 inclinações. Quem sobe vê mal e quem desce está sujeito a apanhar também. A carrinha vinha a subir? Não, eu é que estava na parte de baixo. E, portanto, a carrinha tinha má visibilidade, nesse caso? Tinha má visibilidade para o comboio, não para os sinais.
Portanto, ele pura e simplesmente ignorou os sinais, não viu o comboio. Foi isso que aconteceu. Em meu entender, são frações de segundos, não é? E o senhor não me respondeu ainda há pouco a uma das perguntas que eu lhe fiz. Quanto tempo levaram as ambulâncias a aparecer no local? Eu disse-lhe um quarto de hora, mais ou menos. Não tinha escutado. E a confusão que se seguiu, pode-me descrever o que se passou? Já sabe, numa altura daquela, daquilo é um pânico autêntico, não é? Os familiares das vítimas apareceram imediatamente no local ou só apareceram mais tarde? Pois os familiares apareceram um pouco mais tarde. Eles eram um pouco de longe, não é? Primeiro que chegasse lá a comunicação. José Carlos Silva, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. As vítimas mortais vão ser autopsiadas ainda esta noite para que os funerais sejam feitos amanhã. Os corpos estão neste momento em Silves, para onde foram vários dos familiares. O António Luís Rafael foi encontrar um ambiente de consternação geral em Silves. Despovoaram-se as zonas rurais ao redor de São Marcos da Serra. Benafátima, Sapeira e Boião, lugares onde residiam algumas das vítimas do acidente desta manhã. Junto à casa mortuária do cemitério de Silves, concentraram-se familiares e amigos. Silêncios e lágrimas, queixumes de dor, estupefacção face ao sucedido, como se tudo não passasse de um pesadelo que afinal era mesmo uma trágica realidade. Obrigado. Como é que soube desta fatalidade? Era de manhã quando estava a trabalhar para o trabalho e fui alertado por essa notícia trágica de um vizinho. Era aí, faltava 10 para as 8. Depois fui lá, encontrei-o naquele estado, estive lá até ele sair. Mas todos os dias vou lá acordar dos beijinhos de manhã não tive, dá-me. São Marcos da Serra, o edifício da escola sem o bulício de todos os dias e a sala de aula onde muitos dos alunos não voltarão. Nem quero pensar. Foi efetivamente uma situação muito má. Inesperada e bastante triste, infelizmente. A tragédia de hoje levantou novas dúvidas quanto às passagens de nível existentes no país. O presidente da Câmara de Silves criticou a falta de segurança em algumas dessas passagens. E a verdade é que morrem cerca de 40 pessoas todos os anos nas passagens de nível portuguesas. A passagem de nível que hoje se tornou fatal é uma das 115 já automatizadas em todo o país. Aliás, no Algarve, a CP tem feito um esforço nesse sentido, como reconhecem as autoridades. A CP, nestes últimos anos, tem feito um esforço muito grande para automatizar uma série de passagens de nível, umas com guarda, outras sem guarda. Ainda não está o Algarve totalmente coberto, mas o esforço tem sido enorme. Anualmente, morrem cerca de 40 pessoas nas mais de 3.000 passagens de nível em todo o país. A incúria e o descuido são a principal causa, mas a CP terá também de controlar linhas de grande movimento como a de Sintra, onde vale tudo para passar para o lado de lá. Tenho assistido aqui, portanto, a muitos, mas inúmeros acidentes, portanto, constantes que, por falta de guarda que não devia haver e que nunca houve. Acontece com alguma frequência e é lamentável, em alguns pontos de algumas zonas suburbanas, é que obstáculos físicos que a CP põe para a proteção dos seus cidadãos e dos seus passageiros acabam por ser destruídos para simplificar atravessamentos onde as pessoas estão habituadas a fazê-lo. Seja como for e como prova o acidente de hoje, o mais importante, sempre que se aproximar de uma passagem de nível, é respeitar os sinais, sejam eles feitos por guardas, barreiras ou semáforos.